Graça e paz. Com muita alegria que eu quero compartilhar hoje com os irmãos novamente. E durante todo esse mês de abril, o nosso tema, tanto nas quarta-feiras quanto aos domingos, é Páscoa e esperança para todos. Essa Páscoa que para os judeus tinha um significado muito importante pela libertação, e hoje, para a gente, essa Páscoa, ela é a garantia de vida eterna. Amém, irmãos? E hoje o tema dessa quarta-feira é porque Ele vive. Essa é a nossa alegria. Nas outras quartas-feiras passadas, buscando entender sobre a crucificação e a ressurreição de Jesus, nossos irmãos vieram compartilhar as últimas palavras de Deus, o que Jesus deixou para trás, café da manhã na praia. Esses foram os temas das outras quarta-feiras. E hoje eu peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 15, e vamos ler a palavra do Senhor a partir do capítulo 12. 1 Coríntios 15, 12 ao 20. Amém? Versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nós vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, irmãos, e orar. Pai amado, Deus querido, nessa noite agradecemos, Pai, por cada um aqui presente, que o Senhor possa ouvir nossas orações, nosso clamor, nossos agradecimentos, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Essa palavra, Senhor, que nos traz certeza da vida eterna. Muitas das vezes, de outras formas, é pregada, mas o Teu Espírito Santo está em alerta, Pai, para seguirmos aquele verdadeiro Evangelho dos Apóstolos. Nos dê entendimento nessa noite, sabedoria, que possamos aprender cada vez mais de Ti. É assim que eu te oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, quando escreve essa carta aos Coríntios, ele está muito preocupado sobre a mudança e algumas heresias que começam a aparecer dentro da igreja, diferente daquele evangelho que ele pregou, né? E durante esse mês, sobre tudo que foi pregado, sempre alguma coisa fixa mais, né, nas pregações, nos nossos corações, no nosso aprendizado. E no domingo, se eu não me engano, no dia 20, o pastor Fernando, ele citou sobre o incômodo da ressurreição, ele falou sobre a ressurreição. E esse incômodo, ele fala que nessa pregação do dia 20, que a ressurreição, ela foi um incômodo para judeus, para romanos
e para nós cristãos. Por quê? Ele especifica bem que para os judeus, eles crucificaram e Jesus falou que ressuscitaria. Então eles foram atrás de Pilatos para que tivesse guardas, que os apóstolos não pudessem tirar o corpo dele dali e falasse que ele tinha ressuscitado. Amém, meu irmão? Então, irmãos, os romanos, eles tinham a preocupação que quem é seu rei? Por quê? Eles tinham medo de perder esse império, todo o poder. E para nós, que era para ser, eu achei importante, né? Porque a palavra do incômodo. Para nós, a ressurreição é transformação, é mudança de vida. E muitas das vezes, nós não queremos mudar, nós queremos ficar na mesmice. A gente não quer ter essa transformação. Então, aquilo me fixou muito, essa pregação do pastor Fernando, né, irmãos? Então, eu quero, irmãos, passar para vocês. A gente poderia andar toda a Bíblia para explicar sobre a ressurreição, para confirmar a ressurreição, porque as Escrituras, ela confirma a ressurreição de Cristo. Muitos não tinham interesse nessa ressurreição, mas a partir do interesse de alguns dentro da igreja partilhar esse pensamento errado, chegou ao ouvido de Paulo. E durante esse capítulo, ele vai expressar aos seus irmãos de Coríntios que o evangelho que ele pregou foi o verdadeiro. Porque a ressurreição, se ela não é verdadeira, o que fazemos aqui? Por que eu estou aqui? Por que os irmãos saíram de casa? Por que a gente vai para o Ágape? Por que vai para a Barra Grande? Não teria sentido. Porque a ressurreição de Cristo é o pilar do cristianismo, é o pilar da nossa caminhada, é o complemento de todo o projeto que Deus fez, pagando nossos pecados com a morte de Jesus e nos dando vida eterna com a ressurreição de Cristo, amém? Então, irmãos, se a gente pegar o livro de Coríntios, no primeiro Coríntios, a gente pega a preocupação de Paulo nos capítulos anteriores. Ele fala de dons de línguas, profecia, ele fala dos dons espirituais, ele fala os direitos dos apóstolos, ele fala sobre amor, conhecimento, casamento, ele fala sobre a ceia. Então, todos os capítulos anteriores, Paulo tem uma preocupação sobre o comportamento dos líderes da igreja e dos irmãos. Mas quando chega no 15, ele chama a atenção da igreja. E para explicar o texto que a gente leu do 12 ao 20, não precisamos ir muito longe. A gente poderia ir em Isaías 53, poderíamos ir em Oséias 1, Oséias 6, 1 e 2. Porque o Velho Testamento, ele direciona para a morte e ressurreição de Cristo, assim como confirma o Novo Testamento. Então, irmãos, eu peço que os irmãos continuem com suas Bíblias abertas, que possamos ir no capítulo 15, né, no versículo 1. Vamos ler o 1 e o 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que credes em vão. Se você creu verdadeiramente o evangelho que Paulo anunciou, que Coríntios tem acesso e hoje nós temos, é o evangelho que sois salvos, como diz no capítulo 2. É o evangelho da salvação. Foi por isso que Paulo tem essa preocupação logo de começar o capítulo 15, falando do que ele pregou. No 3 ele diz assim: porque primeiramente
vos entregueis o que também recebi. Não é um evangelho que Paulo inventou. Não é Paulo que está dizendo para a igreja. É um evangelho que ele já veio antes de Paulo. Que Paulo aprendeu. Ele diz que eu recebi e ele passou à igreja. E continuando diz que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então não foi Paulo. As Escrituras já confirmam a ressurreição de Cristo. Então, no capítulo 4, ele diz assim: o que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, irmãos, aqui ele cita o sepultamento de Cristo, a morte, o sepultamento e a ressurreição. Então, o que foi que levou a igreja coríntia a ter esses pensamentos dentro dela? Essas heresias e não acreditar na ressurreição de Cristo. Se eles não acreditavam na ressurreição de Cristo, eles não acreditavam no poder de Deus. Algumas linhas de pensamento, irmãos, ela cita que, como Corinto era uma cidade da Grécia e tinha essa mentalidade, os gregos tinham essa mentalidade que o corpo era ruim, mas que a alma, o espírito era bom. Eles não acreditavam na ressurreição. Como que esse corpo, que ele é ruim, ele vai ressuscitar? Agora acertei, hein? Eu tinha errado. Então, essa era uma das linhas de pensamento. A segunda era sobre os saduceus. Os saduceus era uma linha de seita judaica que, diferente de outras linhas judaicas, como os fariseus, eles não acreditavam também na ressurreição. E esses saduceus, eles começaram a entregar sua vida a Cristo. Porém, eles não deixaram os pensamentos, os costumes anteriores. Então, eles chegavam na igreja de Corinto, mas quando chegava e dizia assim: Jesus ressuscitou. Aí eles, não existe ressurreição. Então, Paulo ficou preocupado com isso. Vamos ler, irmãos, no capítulo, a palavra de Deus, ela é a confirmação sobre a ressurreição. E em Oséias 6:1 diz assim, 1 e 2: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Amém? Então, o Velho Testamento, ele confirma a ressurreição de Cristo. Essa era a preocupação de Paulo. Irmãos, eu peço que, bora continuar na confirmação da ressurreição. No versículo 5 diz assim: o que foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12. Depois, no 6 diz: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Alguns já se foram dos 500 que viram a ressurreição, Cristo ressurreto. Mas Paulo, no versículo 6, ele diz assim: dos quais vive ainda a maior parte. Se Paulo escreveu a carta aos Coríntios, e lá ele diz que Jesus ressuscitou e apareceu para todos os discípulos, para mais de 500 irmãos, e ninguém se levantou para dizer que era mentira de Paulo, que não era verdade a ressurreição, se ainda tinha gente presente, vão dizer: Paulo é fake news, mentiu, isso não é verdade que Paulo está falando. Ninguém se levantou, porque é de fato verdadeira a ressurreição de Cristo. Irmãos, no capítulo 7, depois foi visto por Tiago, depois de todos os apóstolos. E no 8 diz assim: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como nascido fora de tempo.
Muitos que viram Jesus após a ressurreição afirmavam o acontecido. E Paulo foi o último a ver Jesus ressurreto. Por isso, Paulo tem a garantia de ser chamado de apóstolo. Ali se encerrou, né, pastor? Ali se encerrou a questão do apostolado com Paulo. E possamos hoje acreditar que isso aconteceu, mesmo que muitos hoje ainda duvidem, pedindo provas científicas da ressurreição. Isso daí é impossível que nós possamos ter. Mas tivemos testemunhas, como júri. Se temos um júri, o que acontece? Foi um crime. Houve um crime, ele vai chamar quem? Testemunhas. Não, eu vi o que aconteceu. Aconteceu tal hora, aconteceu dessa forma. E assim, nós tínhamos testemunho do acontecido. Irmãos, eu gostaria de abrir um parênteses aqui. E nesse estudo do capítulo 15, eu lembrei, na minha infância, veio na memória, duas senhoras cristãs, na minha cidade, na minha pequena cidade no Maranhão, e elas eram muito amigas, muito próximas irmãs, e congregavam no mesmo lugar. Era uma congregação, né? Tinha a igreja principal e era uma congregação de bairro. E elas eram exemplo de cristão. Duas mulheres firmes, onde os maridos não conheciam a Deus, mas assim mesmo elas permaneceram firmes. Ela era professora, ela era amiga da minha família, era minha cliente, lá no Maranhão. Eu não vou citar o nome, né? Mas tem uma história que ela me contava. Ela me contou uma vez que ela disse que a felicidade dela era independente de qualquer situação. O irmão Brito estava falando ainda há pouco. E o esposo dela, ela trabalhava embarcado. E quando ele chegava, ele passava 3 dias fora de casa. Na verdade, ele já estava fora de casa, ele passava 3 dias isolado, com mulheres em um determinado lugar. E toda a cidade pequena, todo mundo sabia do acontecido. E ela sempre muito alegre, muito feliz, abraçava aquela pessoa que falava de Deus. E um dia ela me contou que ela chegou na escola que ela dava aula, uma amiga dela disse assim: por que tu é tão feliz se teu marido está em tal lugar, com tal pessoa? Ela disse: eu sou feliz porque a minha felicidade não depende do meu marido. A minha felicidade depende de Cristo. Independente do que ele fizer, se ele está em casa ou se ele está fora, eu serei feliz da mesma forma. E ela era um exemplo. Eu lembro muito bem dela, porque quando eu me converti, passou uns 3 meses, ela chegou na farmácia toda feliz, ela disse assim: como é? Me diz que é verdade. Eu disse: é verdade o quê? Ela disse: tu se converteu? Eu disse: é verdade. Ela disse que é igual uma cidade. Eu tinha que falar para ela, porque uma cidade edificada no monte, ela não pode se esconder. Ela me falou essas palavras. Então eram mulheres que viviam o evangelho. A outra, ela era muito mais próxima da família, vizinha próxima, e todas as mulheres, pessoas ali próximas, procuravam conselhos com ela. Meus irmãos podem até perguntar: irmão, mas o que tem a ver? Eu disse: irmão, é uma vida cristã. A gente vê no capítulo, no versículo 14, que diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Toda aquela vida daquelas senhoras, das formas que elas falavam do Senhor, para quem as buscavam, não tinha sentido. Porque se Jesus não ressuscitou, o que elas pregavam era mentira. Não tinha sentido algum. E foram vidas, sabe? A congregação dessas mulheres formaram 5 pastores. Uma congregação pequena. Elas davam aula na EBD, elas chamavam a atenção dos jovens.
esses 5 pastores dessa congregação, quantas vezes eles não foram chamados a atenção por elas? Mas eram mulheres ali, ó, firmes. Então, de nada adiantou a vida delas? Claro que sim. Porque Jesus ressuscitou, isso é um fato. Isso é uma verdade. E no capítulo 17, irmãos, no versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permaneceis nos nossos pecados. Então, se Jesus não ressuscitou, nós não teremos a vida eterna e continuamos no pecado. Muitos aqui são cristãos de berço, outros não. Se pegarmos de onde o Senhor nos tirou, se Ele não tivesse ressuscitado, lá nós estaríamos ainda. Nós não estaríamos aqui numa nova vida, numa nova forma de viver. E que se Jesus não ressuscitou, nós continuamos no pecado. O pecado ainda teria poder sobre nós. E se a sua vida estiver só nesse mundo, como eu vou ler o capítulo 19, o versículo 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Nós fomos criados, irmãos, para a eternidade. Não podemos depositar a nossa fé, a nossa crença somente em cima da terra. Porque se Ele ressuscitou, foi para nos dar a vida eterna. E não para a gente ficar aqui. Então não morremos. Nós dormimos no Senhor até a sua volta, para sairmos com um corpo glorioso. Amém? E para finalizar, no versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem. Aqui, irmãos, para confirmar o versículo 20 do capítulo 15, nós vamos em João 5, 28 e 29. Não precisa, irmãos, eu comentar o capítulo 20. Porque João, no 5, 28 e 29, vão confirmar. Então, a Escritura, ela vai confirmar a ressurreição de Cristo. 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. No 29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida eterna, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então a palavra do Senhor, ela afirma, ela explica, ela confirma. E para finalizar, meu irmão, para a gente não ficar passeando por toda a Bíblia, senão a gente vai demorar muito. Eu peguei só algumas referências para finalizar. Romanos 6:9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Romanos, mais um pouquinho na frente, Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Amém. Mais na frente, Romanos 14:9. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. E para finalizar, Atos 4:33.
E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Amém? Irmãos, hoje é a última quarta-feira do mês e que possamos ter certeza da morte e ressurreição de Cristo, porque faz parte do plano de Deus, e o plano de Deus ele não pode ser abortado. Alguém pode duvidar? Pode. Alguém pode querer dizer que tudo aquilo foi uma encenação? Pode dizer que Jesus não morreu, ele desmaiou, depois no sepulcro ele acordou, mas só que tinha uma pedra que 20 homens botaram ela lá, ele tirou ela sozinho, né? E também, irmãos, muitos podem dizer que foram os discípulos que tiraram ele de lá, mas a gente sabe que não foram. Eles estavam com medo. Tiago falou que as mulheres do Ágape estavam como os discípulos após a morte de Jesus. Então eles estavam isolados, então eles não tiraram, também mentira. E por último, a dúvida que eles tinham é que as mulheres tinham ido ao sepulcro errado. Elas se enganaram, por isso ele não estava lá. Então, irmãos, que por cada dia, cada pregação que a gente possa ouvir em relação à morte e ressurreição de Cristo, nós possamos ter a certeza que o Senhor veio, pagou nossos pecados, ressuscitou e nos deu a vida eterna. Amém? Possamos baixar a cabeça e vamos orar. Pai amado, Deus querido, graças te damos pela tua bondade que transborda do teu trono, Senhor. Obrigado pelo teu Filho, porque pagou nossos pecados, Senhor. Obrigado pela ressurreição. Temos a certeza da ressurreição de Cristo, Pai. Alegramos o nosso coração em Ti, no Teu Filho, por tudo o que fez por nós. Abençoe a cada um aqui hoje presente, Senhor, que possamos ter renovo na Tua palavra e ter certeza do Teu amor por nós. Que a cada dia possamos ter mais conhecimento e ser mais próximo de Ti. É assim que oramos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.